Fala galera! Aperta o play pro CasaCast, um programa sobre o mercado imobiliário para você que quer comprar, quer vender, que se interessa pelo mercado, para você que é arquiteto, enfim, para quem é apaixonado por esse mercado. É uma honra dizer que esse programa é em parceria com a Souza Andrade, com a Almanai e com a Rádio Jovem Pan de Goiânia. Aqui nós vamos falar de arquitetura, de tendência, de consumidor, de revestimento, enfim, tudo que envolve esse universo para que você tenha as informações mais importantes para a sua tomada de decisão e para a sua vida. O meu primeiro convidado na data de hoje é o Lucas Vargas. Ele é CEO do Grupo Zap, o maior portal imobiliário digital online do país, com referências internacionais, que vai trazer pra gente o que tem aí nesse olhar, nesse momento que a gente vive agora da economia, olhando para trás, olhando para o futuro, as tendências, como é que você pode tomar a decisão agora, com muitos dados, muita informação, ciência realmente, para que você possa se orientar, ver o que tem de mais legal, o que te importa realmente e seguir a sua vida para onde você quer seguir. Lucas, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, Murilo, eu que agradeço, um prazer estar aqui, acho compartilhando do propósito de trazer informação para todo mundo, feliz de poder contribuir. Show. Lucas, a conversa aqui é realmente para cuidar de quem está nessa jornada de compra, quem está buscando imóvel, quem se interessa por imóvel. Eu quero começar aqui, eu vou dividir nossa conversa em dois momentos, um olhando para o retrovisor e outro olhando para frente. Está todo mundo muito curioso para saber os dados do mercado imobiliário, né? Alguns clientes estão falando, nossa, o mundo vai acabar, ninguém mais compra imóvel, vai ser uma tragédia. Então, a gente é eufórico, apostando em euforia, apostando em grandes volumes de transação. Você que está com esse olhar no planeta inteiro e no Brasil inteiro, o que você pode aí trazer desses últimos meses, né, a partir do dia 15 de março ali, desses dados, né? Qual que é o cenário que a gente está vendo no país? Legal. Bom, Murilo, você está falando aí do planeta e a verdade é que como a gente tem um negócio que é nacional, então é robusto, né? Atua no país inteiro. A gente estava preocupado com o que aconteceria. E a gente foi sim olhar para vários mercados ao redor do mundo para tentar buscar referências. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado hiperlocal, é difícil a gente tropicalizar tudo que a gente vê. Mas ainda assim a gente foi buscar essas referências. O que a gente tem visto acontecer aqui no país, ele é um meio termo do que aconteceu no mundo. Teve uma queda clara de busca por imóveis, interesse e transações aí nas primeiras semanas, quando as grandes capitais começaram a se fechar com aquele processo de quarentena. Então, a gente viu isso, a gente viu tanto em termos de buscas nos nossos sites, quanto seja junto às imobiliárias que são clientes ou outros órgãos que acabam medindo essas transações. A gente viu essa queda muito forte. Porém, passados aí 4, 5 meses, desde que a crise chegou de fato no país, a gente já vê tanto as transações quanto as buscas, eu diria que as buscas primeiro e na sequência a gente vê as transações de venda, voltando praticamente aos mesmos níveis que a gente via no início de março, antes de a quarentena acertar a gente em cheio. Quando a gente estava, eu diria, ali ao redor de maio, junho, 2, 3 meses dentro daquele movimento que ainda era muito obscuro, a gente não conseguia entender muito o que estava acontecendo, a gente foi olhar ao redor do mundo, o que a gente via. E aí tinha de tudo um pouco. Tinha, assim, Estados Unidos, onde não se sentiu o impacto de coronavírus, apesar do alto número de mortes que a gente viu, números de transações seguiram no mesmo patamar, com a mesma frequência e praticamente não teve, lógico, uma semana ali um pouco mais instável, mas praticamente não teve queda. Outras, China, que depois de 2 meses já estava voltando ali, 2, 3 meses já estava claramente dando sinais de volta aos patamares anteriores, e Coreia do Sul talvez um pouco mais atrasada, mas a gente via que tinha uma queda, tinha aquele momento de desespero,
mas voltavam-se as transações e a atividade no mercado imobiliário recuperou. Então, a gente viu acontecendo no país também, certamente outros países sofreram mais ao redor do mundo, outros menos, mas a gente já vê o Brasil voltando aí a um patamar similar ao que a gente tinha antes. Isso não quer dizer que a gente recuperou aquele volume que deixou de acontecer, mas, pelo menos a atividade do mercado imobiliário, a gente já tem visto ela chegando aos patamares de pré-crise. Olha só que interessante. E aí fica uma pergunta, né? Todo mundo com uma perspectiva muito negativa e os dados que você traz em 3 meses isso praticamente se estabilizou. O que você atribui a isso, Lucas, assim, em termos de porquê, né? O porquê disso? Por quê? E aí nós estamos aqui falando do mercado imobiliário, de casa, de imóvel comercial, de lote. E quando a gente olha para o lado, restaurantes, por exemplo, né? Turismo, são segmentos extremamente afetados, né? O que você atribui isso ao mercado imobiliário, para quem está querendo entender um pouquinho mais desse contexto? Claro. Eu diria que tem 2 grandes fatores aqui. Um deles é a resiliência, e a gente pode explorar um pouco disso, do mercado imobiliário. E o segundo era a tendência de crescimento que existia no mercado imobiliário pré-crise, e existia uma perspectiva muito positiva para 2020. Acho que esses 2 fatores, eles juntos garantem essa maior estabilidade do mercado imobiliário. Então, esse primeiro fator que eu falei de resiliência é uma palavra muito clichê. Vamos desdobrar ela um pouco. O que eu estou querendo dizer é o fato de que os ciclos no mercado imobiliário são muito longos, né? Para você construir uma oferta, um novo empreendimento, a gente fala de anos, desde, né, pensar qual que seria a abordagem, formação de terreno, casinha, projeto, incorporar, lançar, construir, etc. A gente está falando de muitos anos para formar. Quando a gente pensa no consumidor que toma essa decisão de comprar um imóvel, a gente também fala de anos. A gente fala nas nossas pesquisas e quando a gente mede os consumidores, quando eles chegam aqui nos nossos sites e aplicativos, a gente fala de algo como 2 anos e meio do momento que a pessoa chega pela primeira vez ao site até ela fazer a transação de fato. Então, uma crise que faz com que as pessoas não possam sair de casa e gere dúvidas aí a respeito dessa decisão, que é muito complexa, será que ela vai travar tudo completamente? Na verdade, as pessoas vinham, aquelas que estavam prontas para fechar a compra de um imóvel no segundo trimestre deste ano, elas não tomaram essa decisão no primeiro trimestre do ano, elas não começaram a fazer isso na virada do ano. Elas começaram a fazer isso em 2018, talvez, 17, algumas delas. Então, sim, a crise traz uma variável nova, mas é como uma maré, é uma onda que vem vindo se construindo. E isso faz com que, mesmo que novas variáveis surjam no caminho que façam com que as pessoas reconsiderem, existe um movimento mais forte de inércia para seguir no movimento da transação, que era o que a gente via. Então, esse é um primeiro bloco. O mercado imobiliário ele é assim, ele é grande, ele é robusto e vem em grandes ondas. Indústrias que são assim, é difícil de você travá-las, mudar o curso delas, para bem ou para mal, né? Aquelas que estão paradas, assim, quando o mercado imobiliário para, é difícil ele acelerar. Agora, quando ele está indo, é difícil você travar ele. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, como eu mencionei, é similar, mas é o fato de que já existia uma tendência de crescimento por diversas variáveis. A gente pode explorar isso depois, mas as taxas de juros estavam caindo, o crédito estava mais disponível, a demanda seguia crescendo, a gente ainda tinha um movimento na virada do ano, claro, de bancos fazendo seu orçamento, se planejando para oferecer melhores condições, incorporadoras planejando seus melhores anos. Então, assim, tinha uma tendência clara de crescimento e de aceleração. E a gente viu isso no primeiro trimestre do ano. Então, era uma tendência. Esses 2 fatores juntos, para mim, são os principais fatores que mostram que não é tão surpresa assim o mercado não ter sofrido tanto.
Legal, legal. E isso tranquiliza muita gente, né, Lucas? Porque você trouxe o panorama externo, o panorama nacional, e aí regionalmente, né, a gente fala muito aqui para Goiânia, para Goiás, a gente pode ver sem dúvida aí um pouco mais do que você está colocando. Exatamente o que você está colocando. O mercado goiano, nos meses de julho e junho, atingindo patamares próximos, em alguns casos superiores ao que vínhamos tendo pré-pandemia. Então, comprova exatamente localmente o que você está dizendo. Nesse embalo, que você falou da inércia, né, desse mercado imobiliário, nesse embalo, o que também, quem vai comprar imóvel agora está se perguntando uma série de coisas, né, assim, para tentar se encaixar num possível novo formato de mercado ou de produto ou de imóvel que vá ter. Eu entendo que está gerando alguma insegurança assim. Poxa, eu estou fazendo o negócio certo? Por exemplo, eu devo ir para casa ou ficar em apartamento? Eu tenho ou não tenho que ter home office? Eu tenho que comprar apartamento maior ou menor? Enfim, está quase assim, eu caso ou compro um camelo para quem vai comprar imóvel. O que baseado aí no seu olhar da companhia e do Zap, e também em contatos que você tem com diversos incorporadores, mercado secundário, né, de imóveis prontos de revenda, imobiliárias, o que você pode falar em termos do que já é possível, conforme você colocou, dentro de uma jornada tão longa? Tem alguma coisa já possível comprovar nesse novo comportamento do consumidor, em termos de projeto? Legal. O que a gente tem visto? Vamos lá. Primeiro ponto como você está falando, projeto. Uma coisa é o que as pessoas querem, outra coisa é o que as pessoas vão fazer. Então, a gente tem visto, sim, que as pessoas têm declarado claramente que elas querem aquilo que intuitivamente a gente sabe. Imóveis maiores, imóveis com mais dormitórios, imóveis em termos de perfil casa-apartamento, preferência por casa, porque aí também vem normalmente com áreas maiores, preferência por distância das regiões centrais, agora que podem se afastar um pouco mais. Então a gente tem visto esse tipo de coisa. De duas formas. Uma, tanto olhando o comportamento de busca nas nossas ferramentas, que é uma escala muito grande, a gente está falando de milhões de visitas, né, por dia. Então é muita gente procurando, e aí a gente consegue, nossa, tem essa mudança clara. E fora isso, a gente também faz pesquisas mais específicas com milhares de pessoas todos os meses, para entender um pouco ali, extrair até mais qualitativamente o que quer dizer, né? Mas você está realmente procurando? Você realmente, ou é um sonho? Então a gente tem visto, sim, esse ajuste no perfil de busca, principalmente. Mas eu sou um pouco cético em relação ao impacto que isso vai ter quando a gente for medir lá as transações que estão acontecendo. Eu não acho que isso vai ser transferido completamente para transações efetivas. Eu acredito que, como a gente sabe, a jornada é muito longa, muitas vezes tem uma grande frustração no final do processo de busca, ali já na negociação, quando as pessoas vão entender financiamento, como funcionam as questões, custos associados a isso, aprovação, etc. E tem muito contrato que é cancelado quando chega lá na ponta por causa disso. Então, da mesma forma, a gente está adicionando aqui uma variável adicional que eu acredito que as pessoas não conseguem medir exatamente o impacto que vai ter na decisão final. Muito especificamente ao redor de preço, mas não só preço, mas também a disponibilidade, a existência de uma oferta que atenda essas necessidades. O que eu estou querendo dizer? Se você pega algumas regiões super demandadas de certas cidades, normalmente são regiões já muito verticalizadas. Você pega grandes cidades, São Paulo, Rio, você pega Goiânia, tem bairros muito verticalizados. E convenhamos, quando os bairros já são muito verticalizados, normalmente tem um interesse muito grande pelos imóveis, mas não tem muita oferta disponível. Então, não é que você vai procurar e que você vai achar aquele imóvel com
o quarto dormitório reversível que você quer para fazer o seu escritório. Às vezes não tem. Então, o querer no mercado imobiliário não necessariamente é poder. Então, por isso que eu colocaria esse asterisco. Sim, a gente vê esse novo momento de aprendizado e de anseios que estão cada vez mais explorados aí, né? Mas eu não sei se eles vão se converter em transações. Eu tenho minhas dúvidas. Legal. Eu vi você fazer um comentário recentemente a respeito do tempo de busca que as pessoas estão gastando no portal, no Zap, né, no Viva Real. Isso eu tenho clareza que aumentou. Confere? E aí o que eu estou querendo falar sobre isso, assim, até pegando da sua fala e concluindo baseado na sua fala. Quem vai tomar a decisão de compra de imóvel deve tomar a decisão baseada no que interessa a ela, né? Não nessa possível nova demanda ou na possível nova oferta. Quer dizer, o mercado não vai se ajustar de um dia para o outro, né? Não é um prato do restaurante que você troca o cardápio. Então, acalmar um pouco as pessoas e dizer, decidam de acordo com o que é a prioridade para a sua vida, né? E é isso que eu estou entendendo, que quando as pessoas estão buscando mais no site, elas estão se envolvendo mais com isso. Confere ou não, Lucas? Com certeza. E só para o ponto que você está falando, a criação da oferta, uma incorporadora que às vezes vai reagir a esse novo interesse dos consumidores, para a incorporadora, não, eu acho que agora então, aqui no setor Bueno, aqui agora eu preciso ter o perfil que é ter mais 2 escritórios, ou eu preciso ter agora varandas maiores, porque ou eu preciso, sei lá, qualquer coisa do tipo. Sim. Cara, a gente não... Uma incorporadora não muda um projeto assim para um empreendimento que está para ser entregue, né? E a gente está falando de anos. Sim. Então, e aí vale um ponto importante, cara. Talvez eu esteja até divagando um pouco demais aqui, mas a gente vai ter um papo interno aqui com os nossos economistas. Todo mundo é economista urbano, então eles entendem muito das dinâmicas das cidades, né? Assim, são conceitos muito interessantes. E eles estavam comentando que na época que a internet começou a ser mais adotada na virada do século, do milênio, tinha uma crença de que a internet faria com que as pessoas saíssem das cidades. Porque, olha, agora a gente se comunica de forma mais fácil, essa facilidade faz com que as pessoas saiam das cidades. Mas isso não aconteceu o contrário. Porque tem uma dinâmica muito forte de concentração, que a escala, ela traz muito valor, né? É só você ir num supermercado de uma capital e no supermercado do interior. Você vê que tem mais oferta de produto, a escala diminui o custo, né, dessas coisas. E me parece que a gente está passando por um mesmo momento de dúvida. Será que essa pandemia vai fazer com que as pessoas se afastem? A verdade é que hoje tem uma incerteza muito grande, que é a questão sanitária, mas que gera um custo alto para se ficar aglomerado. Mas diminuindo esse custo, ou seja, garantindo a segurança das pessoas, será que essas pessoas vão realmente se isolar? Eu acredito que não. Acho que cada vez mais a gente vai reforçar a necessidade de conexão, inclusive. Então, eu acho que é uma tendência contrária. Mas precisamos sim garantir que o custo seja diminuído, que é o custo sanitário. Ou seja, a gente precisa ter condições de saúde. Sim, sim. Mas no Casa Cash aqui, no nosso podcast, nos programas que a gente vai levar ao ar, a gente está fazendo uma reflexão mesmo, tentar ser humilde o suficiente, mas corajoso também para prever um futuro um pouco mais longo. Não só esse agora. E aí, olha só, você acabou de falar que pelos dados a tendência é casa, e aí quando a gente fala de Goiânia, por exemplo, ou até Porto Alegre começou a falar de casa, onde raramente tinham condomínios fechados, mas... E a gente vê movimentos em São Paulo, como, né, a XP indo para o interior e tal. Mas enfim, tá todo mundo falando disso. Aí você fica com uma coragem de dizer, olha, a tendência é que passado isso, tendo segurança, tendo saúde suficiente, as pessoas vão querer ficar humanas mesmo, né? Próximas, e aí os grandes centros, você está dizendo, Murilo, eu acredito que isso vai ficar. E aí é um recado até para quem está assim, nossa, eu só preciso comprar casa agora. Não, apartamento sempre foi e vai continuar sendo muito bom. E aí um dado, Lucas, nosso aqui,
ali realmente no primeiro, março, abril, queda forte de vendas, depois maio recuperando, mas ainda muito concentrado em lote e casa, mas junho e julho voltou voltou tudo, porque tem muita gente fazendo essa conta também, mas quando voltar, a escola não vai conseguir sair daqui e ir para onde eu vou estar assim tão rápido, não é como um cardápio de restaurante ainda. E ainda que fosse, é muito bom ter tudo à mão. E aí é importante você que tem essa globalização, se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, não está na pauta, mas é um assunto muito gostoso, desse contexto de relacionamento em centros urbanos, né? O quanto que isso tem impactado o mercado imobiliário. Enfim, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, senão eu vou misturar as petecas aqui. Aproveitar que nós estamos falando de busca de imóvel, eu vou dar aqui para quem está no começo da jornada de compra, que é muito afetado por vários portais, e vocês são a maior referência do Brasil hoje. Qual que é a sua orientação para quem vai procurar imóveis nos portais? Como é que ele vai ter maior produtividade, maior assertividade? O que você poderia dizer assim, olha, vai por esse caminho que a sua jornada vai ser melhor? E olha que eu sei que essa é uma oportunidade rara que as pessoas vão ter de falar com o CEO do Zap. Então, por favor, se você puder. Bom, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque justamente pelo que a gente falou aqui, é um processo muito longo, e esse processo longo é muito particular de cada pessoa, né? Ao longo desse período inteiro, a vida de cada pessoa vai mudando, as necessidades vão mudando, então é complicado a gente atender todo mundo com as suas necessidades ao longo desse tempo. Mas tentando ir direto à sua pergunta, quem vai começar a procurar um imóvel, né? Como fazer esse processo um pouco menos doloroso? Ou como começar esse processo? A verdade é que, como qualquer processo de compra, existe uma evolução que os consumidores, um caminho pelo qual os consumidores passam, e aí é o ciclo de marketing, vendas, né? Que é quando a pessoa começa a pensar a respeito, vai criando uma consciência, evolui, começa ali a se interessar mais pela ideia, negocia, até uma negociação própria, decide que vai comprar, evolui e tudo mais. O início dessa jornada, ele é muito um processo de experimentação, de divagação e de exploração. Ele é um processo que não tem um objetivo muito claro de quero saber exatamente quanto eu deveria pagar pelo imóvel XYZ e olhar as características específicas. Ele é um processo mais aberto, é um processo sem um ponto de chegada específico. O que eu estou querendo dizer? Normalmente uma pessoa que quer procurar um imóvel, começar a procurar um imóvel, ela ainda nem sabe o que está disponível, ela nem conhece as regiões onde ela poderia morar, ela não tem muita informação. Então, fazendo um grande meia-culpa aqui, a gente sabe que as ferramentas de busca, elas normalmente são muito focadas em tipologia. Procura aqui, você quer 3 quartos, você quer 2 dormitórios, você quer qual área, você quer preço. A gente sabe disso. E a dificuldade é porque hoje a gente atende todo mundo. A gente atende todo mundo e a gente prioriza esta etapa porque ela é a etapa mais difícil. Quando você chega lá na frente, que você já tem mais ou menos o bairro aqui selecionado. Quero aqui entrar agora e calibrar essas variáveis. A gente prioriza isso. Mas para quem está começando, eu evitaria focar nesses detalhes. De tipologia, de área, até financiamento. Quando a gente está começando a fazer um processo, normalmente é entender as grandes regiões possíveis e os grandes perfis de imóvel. Então é uma busca um pouco mais ampla, sem se preocupar muito em filtrar áreas. Eu quero só 3 quartos, eu quero só no bairro X, só ali.
quando, na verdade, a gente deveria estar preocupado em será que, se para mim, Marista funciona, será que o outro bairro também não funcionaria? E muitas vezes as pessoas não sabem disso. E infelizmente, eu não acho que exista uma ferramenta ótima em lugar nenhum no Brasil para as pessoas entenderem o que é cada bairro, o que é cada região. É por isso que o corretor e a imobiliária especializado acaba tendo um papel fundamental, porque a pessoa ainda nem sabe onde vai morar. E aí esse cara ele consegue apoiar nesse processo. Nós, como ferramenta, a gente acaba sendo essa primeira... Está começando? Olha aqui. Ó, tem esse bairro, normalmente você consegue buscar ao redor desse bairro, bairros similares. Ah, legal, começo a entender. Falei, bom, se no bairro que eu tinha interesse, eu estava pensando em apartamento, tem um outro bairro colado e que não é um bairro de muitos prédios, é um bairro mais de casas. Será que isso faz sentido para mim? Não, não faz. Então você já começa a fazer uma pré-seleção. Mas este tipo de investigação, que é muito pessoal, muito particular, é essa etapa inicial, que quando você tem ela, quando você investe um tempo nela, sem muita pressão para definir os detalhes dessa busca, você consegue depois fazer as outras etapas de forma mais tranquila. Então, eu sei que não é uma ótima resposta, não é uma grande orientação, mas é o caminho inicial. Ele é um caminho que deveria ter menos pressão mesmo. Sim, sim, sim. E é importante ouvir isso, Lucas, porque quando você começa a buscar é muita dúvida, é muita pergunta, é muita interrogação e a gente tem aquela sensação que tem que estar obrigado a saber. E não é obrigado a saber nesse começo de jornada de compra, né? É isso. Vamos avançar aqui um pouquinho, falando, a gente acabou de ver agora mais um rebaixamento da taxa de juros, né, básica do mercado, a Selic, para 2%. O que os dados do Zap conseguem mapear de acordo com essa queda? Qual é a expectativa de vocês, olhando agora, deixando de olhar para o retrovisor, olhando muito para frente? O que você espera do nosso mercado frente a essa queda, mais uma queda, Lucas? E adicionando que existe ainda a indicação de possível revisão para baixo ainda este ano, né? Então, olhando para frente, ainda existe uma possível redução dessa taxa. Sim, e aí eu te pergunto isso até com o seu repertório aí de outros países que estão acostumados a viver com taxas baixas, porque a gente não está. Então, me arruma uma referência aí, Lucas. Arruma uma referência para quem está olhando imóvel ou se interessa por isso. Como se comporta o mercado assim? Como é que o Brasil também tem meio jabuticaba, né? Tem umas peculiaridades. Então, o que você pode deduzir e antever desse possível novo cenário? Não parece ser um cenário, primeiro, insustentável, olhando o que a gente tem agora. Assim, como assim? Mas essa taxa de juros? Mas está tendo juros negativos Europa e tendência dos Estados Unidos? Ou seja, parece realmente um movimento de taxas que se manterão em níveis baixos daqui para frente. E sim, isso significa que, a partir de agora, quando a gente pensa em taxa de juros, a gente muitas vezes se acomoda, é fácil a gente pensar e associar diretamente no impacto nas taxas de juros para o consumidor final no mercado imobiliário. É indiscutível que essas taxas devem cair também. Se a taxa básica, a taxa entre bancos cai, quer dizer que todos os produtos que os bancos oferecem tendem a cair porque tem uma oferta de capital aí disponível mais barata. Ponto. Então, deve cair. Mas isso é só uma das várias consequências, e talvez sim a mais direta para o consumidor final, em termos de financiamento imobiliário. Mas a verdade é que quando isso acontece, a gente tem outros movimentos. São vários, eu poderia dar 1 ou 2 exemplos, como o fato dessa taxa de juros cair faz com que as incorporadoras consigam reduzir o seu custo do seu plano empresário, construir a custos ainda mais baixos e transferir para o consumidor final
preços mais acessíveis. Total, Lucas, total. O fato da gente ter essas taxas de juros mais baixas faz com que a gente busque novas alternativas de financiamento para os consumidores e para as empresas. Então, a gente tem aí tinha as LCIs, aí as LIGs surgiram, né? E certamente a gente deve ter novos produtos de crédito associado ao mercado imobiliário que devem surgir. A gente deve ter, com essas taxas de juros cada vez mais baixas, que faz com que as taxas de juros sejam aquelas, que é a mesma coisa, de empréstimo para pessoas físicas ou jurídicas, ou os retornos sobre os investimentos dos produtos financeiros que pessoas ou instituições têm, fiquem mais encolhidos, ou seja, se eu sou um investidor, um fundo, uma pessoa que antes colocava esse meu dinheiro em um certo fundo de renda fixa, o pessoal está aprendendo que isso não é uma renda tão fixa assim, que esse negócio pode cair, né? E isso quer dizer que não, agora eu vou buscar alternativas. E a gente tem visto muita gente explorando não, peraí, eu vou investir mais na bolsa agora. A gente tem visto aí uma explosão de consumidor, de pessoas físicas investindo na bolsa, porque precisam diversificar os seus investimentos, os seus ativos. E a gente tem visto uma migração também dessas pessoas e instituições para o mercado imobiliário, que tem interesse em investir no mercado imobiliário. Seja porque, esse ponto que eu estou trazendo, de que outros investimentos parecem não fazer mais sentido dentro do portfólio, já não trazem aquele retorno todo, ou 2, porque é aquela frase de imóvel é moeda forte, tijolo é moeda forte, é seguro, em crises ele não perde valor, em termos nominais é muito difícil o preço cair, e faz sentido, especialmente quando a gente pega investidores institucionais que têm muito dinheiro, alocar cada vez mais uma parcela do seu montante total, uma parcela mais significativa do mercado imobiliário. Então, quando a gente tem esse movimento, que é pela primeira vez que a gente consegue ver no país, de quedas de juros, que parece ser um movimento sustentável, que deve se manter, é uma variável que certamente impulsiona bastante o mercado imobiliário. Então, para mim, essa é uma das melhores, se não a melhor notícia que a gente poderia ter para esse ano de 2020 para o mercado imobiliário. Show, show. O Ricardo Amorim acho que postou hoje ou ontem a análise dessa queda na dívida pública do país. Ele fez uma análise da queda de 14 para 2, representa 400 bilhões de reais em economia de juros da dívida. Aí ele trouxe depois quanto que o país investe em educação, em saneamento, em infraestrutura, em saúde. Juntando essas 4 coisas que eu falei, vão equiparar o que o Brasil investe por ano, nessas 4 coisas, vão dar a economia de juros em relação a essa queda da taxa da dívida nacional. Isso também amplia um pouco a nossa fotografia em relação ao mercado imobiliário e fala, cara, o Brasil é uma economia que tende a crescer assim, né? Não só o nosso segmento, mas aí também tudo ajuda, né, Lucas? Porque aí a pessoa empreendeu, realizou, e aí vai lá no portal, vai no Zap, vai no Viva e vai encontrar um imóvel porque vai comprar porque realizou, porque empreendeu. E aí é importante dizer que aqui em Goiânia, nessa região do Centro-Oeste, é uma região que tem um agronegócio muito forte, que não sentiu e que vem crescendo ano após ano, governo após governo de esquerda, governo de direita. Então é meio que uma ilha no nosso país e aí, embalado por esse contexto, a perspectiva realmente parece ser muito boa. Pegando o embalo nessa questão da taxa de juros, o mercado imobiliário vem muito numa crescente assim, de a tendência, não só no mercado imobiliário, mas para a sociedade como um todo, é o compartilhamento. Então eu não vou ter carro, vou de Uber. Eu não vou ter CD e vou no streaming. E aí vai.
E a tendência que a gente vinha falando nos últimos anos, e para quem está querendo comprar imóvel, vender imóveis, falou-se muito em não comprar ou vender para o investidor que locará isso no futuro. Como é que você enxerga essa tendência de compartilhamento? E isso implicava na não compra pelo cliente final e mais para clientes empreendedores, como você colocou, grandes fortunas que vão empreender, vão investir. Como é que você enxerga esse movimento de taxas de juros baixas e com perspectivas, como você colocou, de permanecerem assim, o impacto no mercado para a compra de imóveis, enfim, nesse contexto? E aí não dá. Eu vou linkar essa pergunta com os millennials, a geração mais nova, dos jovens, da geração Y, que são um símbolo desse compartilhamento, né? Óbvio que eles impactam, eles influenciam os pais, mas eles são um símbolo desse compartilhamento. Então, nesse pacote, Lucas, tem muito a ver com o mercado imobiliário, com as opções de investimento, com as tendências. Então, vai lá, tá contigo a bola. Então, talvez sendo um pouco contraditório, eu acredito que ainda existe e talvez vá crescer um mercado para locação. Eu super acredito nesse mercado, ao mesmo tempo que eu acho que os millennials vão passar por uma mudança de mentalidade com isso que a gente está passando aqui agora e diminuir essa tendência de compartilhamento e aumentar uma tendência de posse. Como assim? Aumentar a alocação, vai ter mais posse? Eu acho que a gente está falando de públicos diferentes. Em relação aos millennials, que é o primeiro ponto, que é o segundo ponto, vou falar sobre ele primeiro. Não tem muita evidência, não. É uma questão meio empírica mesmo aqui. É difícil a gente pensar o que vai acontecer. Da mesma forma que há pouco eu falei, eu acho que as cidades vão sim se fortalecer, é crença. Eu de verdade acho que vai ter muito millennial, e aí não só millennials chocados e novas gerações que vão sim entender o valor da posse, ter uma necessidade maior por segurança e afins. Eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, não sou formado nessas ciências humanas, mas eu vou dar um exemplo, e é um grande erro a gente generalizar, mas eu posso dar um exemplo. A taxa de depressão que a gente vê nas startups, que é o ecossistema aqui, no qual eu estou muito inserido, explodindo nesses últimos meses, de pessoas que estão sofrendo e tudo mais. Mas é porque elas estão isoladas. É um pouco mais amplo o problema. Tem um quê de conceitos, segurança e afins que eu acho que vão ter um impacto geracional em todos nós. Então, eu acho que essa questão de millennial vai mudar. Eu já era cético, para falar a verdade. Eu já achava que não era uma decisão de não comprar, mas sim uma postergação. Mas, enfim, tem esse ponto. Agora, dito isso, vamos para outro lado. Mas como assim? Como vai ter mais locação? O Brasil é um mercado com potencial gigantesco de locação a ser explorado. Quando a gente pega a história de mercado imobiliário ao redor do mundo, Europa, Ásia, os grandes centros, os grandes impérios que foram evoluindo, normalmente a locação está presente nos grandes centros. Mesmo no país hoje, se você pegar, onde é que existe um percentual maior de locação? Pensando em residencial. É em São Paulo, depois Rio, e são nas grandes cidades. Nessas grandes cidades, onde a gente tem migração, onde a gente tem uma dinâmica maior de renovação da população economicamente ativa e afins, isso tudo é que cria o mercado de locação. Então, quando você tem uma atividade econômica acelerada, isso cria. O Brasil ele ainda está alguns estágios antes de mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos e Europa. Isso faz com que, sim, existe, assim como a gente sabe que existe uma demanda reprimida para residencial, assim como a gente sabe que tem de mercado imobiliário, né, tem uma demanda aí reprimida, não atendida, tem um mercado que vai evoluir no país e uma participação maior de locação
no total de domicílios disponíveis. Isso vai acontecer, natural. Ponto. Vão ser os millennials? Não necessariamente. Aí a gente pode explorar a tendência, eu diria que também nacional, das grandes metrópoles, mas mais do que das metrópoles, dos centros mais do centro, né, das áreas realmente mais economicamente ativas dentro das grandes cidades, que no mercado primário a gente viu nos últimos anos aí a explosão dos apartamentos pequenos, dos estúdios e afins. Não é millennial que mora nesse tipo de apartamento, né? Não é. Normalmente é empresário, executivo e afins. Também não somos incorporadora, a gente mede demanda e afins, não é uma única persona, tem alguns perfis diferentes, mas sim existe uma demanda por esse tipo de imóvel. E quando a gente pensa em imóvel como renda, são sim os imóveis menores, não só os agora chamados de microapartamentos de menos de 20 metros quadrados, mas imóveis de 1 até 2 dormitórios. Estes acabam sendo os imóveis preferidos para locação. E vai continuar sendo assim. E existe ainda uma grande demanda. Podemos pegar exemplos, a gente sabe que tem um caso próprio de vocês aí, aqui em São Paulo, tem vários exemplos de lançamentos de imóveis com este perfil que foram feitos agora, em 1, 2 meses, e explodiram de venda. Tem demanda para esse tipo de produto. Como eu estava comentando antes, o fato de ter essas condições micro e macroeconômicas, de taxas de juros baixas, migração de mudança no perfil de investimento de fundos ou de pessoas para incorporar imóvel como parte do portfólio, necessidade de alocação maior nesse tipo de imóvel. Existem dinâmicas, no meu entendimento, que claramente mostram que ainda tem uma demanda muito grande por locação em certas regiões, em certos nichos, em certos tipos de imóveis, certas tipologias. Então, eu particularmente acho uma grande oportunidade. Enfim, aí tem toda uma discussão, para quem, em qual momento, é barato, não é? O mercado imobiliário né, hiperlocal, depende da região, depende da oportunidade. Pensando de forma agregada, sim, para mim é indiscutível que é uma grande oportunidade. Show de bola, Lucas, show de bola. Te agradecer aqui imensamente a sua participação. Um papo realmente de quem ouvir, papo para aprender, para se inspirar e também para tomar decisão, para seguir em frente, para se planejar. Então, gratidão aí realmente pela sua disposição, parabéns pelo trabalho, né, pelo trabalho que você tem feito aí pela sociedade brasileira, pelo país, pelo mercado imobiliário, pelas pessoas, pelas famílias que vocês atingem, que é uma escala muito grande. Obrigado mesmo, saudações aí, se cuida, se mantenha saudável como você está. Muito obrigado. Eu que agradeço e sucesso para todos. Valeu. Abração.